Vamos lá. Questões FGV. Auxílio por incapacidade temporária. Então, veja aqui. Quero ver se você está afiado. Aderbal Bueno, profissional liberal que exerce atividade remunerada de forma autônoma, sofre acidente de trânsito durante o final de semana e sem conexão com a sua atividade remunerada, de tal forma a ficar incapacitado para o trabalho temporariamente. Diante do cenário hipotético apresentado, é correto afirmar que: letra A, Aderbal, em virtude da incapacidade temporária apontada, terá assegurado o benefício previdenciário por incapacidade temporária na forma da Lei 8.213 de 91. Vamos lá. Quais são os requisitos para um benefício de auxílio por incapacidade temporária? 1. Incapacidade temporária, né? Por mais de 15 dias consecutivos. 2. Está naquela data, no início dessa incapacidade, na qualidade de segurado. 3. Ter cumprido a carência mínima de 12 contribuições, se requerido. Tá certo? Ponto. Agora, eu gostaria de perguntar o seguinte. Letra A. Aderbal, em virtude da incapacidade temporária, terá assegurado o benefício previdenciário por incapacidade temporária, na forma da Lei 8.213. Letra B. Aderbal, na qualidade de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, restará dispensado de recolhimentos previdenciários durante o período de incapacidade temporária. Letra C. Caso Aderbal, após sua plena recuperação, fique com sequelas definitivas do acidente que o incapacitou temporariamente, terá direito ao auxílio acidente. Letra D. Aderbal, na hipótese de ter seu requerimento administrativo indeferido, não poderá buscar reversão na própria via administrativa, ressalvado o ingresso na via judicial. Letra E. Caso Aderbal, na condição de profissional autônomo, tenha prestado serviço à empresa em período anterior ao acidente, caberá à empresa o pagamento inicial do benefício previdenciário. Vocês percebem que a FGV, ela traz, numa questão de benefício, ela às vezes mistura, inclusive, a questão da contribuição e da qualidade de segurado. Nesse caso aqui, o Aderbal, ele é um profissional liberal, né? Ele exerce atividade remunerada de forma autônoma. Qual é? Porque aqui eu vou não só fazer a questão, mas fazer a revisão. Aqui, qual é a modalidade, qual é o enquadramento de Aderbal na condição de segurado da Previdência Social? Ele é um segurado obrigatório, né? Exerce atividade remunerada, mas na condição de contribuinte individual. Então, Aderbal é contribuinte individual. Certo? Então, ele sofre acidente. Sofreu um acidente de trânsito. E aqui me disseram o seguinte, olha, durante o final de semana e sem conexão com sua atividade remunerada. Ainda que tivesse conexão com a atividade remunerada, o acidente de Aderbal seria acidente de qualquer natureza. Ele jamais poderia ter um acidente de trabalho. Por quê? Porque contribuinte individual não tem acidente de trabalho. Então, aqui foi perda de tempo, né? Olha, então ele sofreu um acidente. Então, a causa da sua incapacidade foi um acidente. Aí, veja, de tal forma a ficar incapacitado para o trabalho temporariamente. Agora, temporariamente, por quanto tempo? Não sei.
E aí vem, letra A, Aderbal, em virtude da incapacidade temporária, terá assegurado o benefício por incapacidade temporária na forma da Lei 8.213. Dá vontade de marcar a letra A, né? Incapacidade temporária, segurado, não precisa de carência, porque é acidente. Só que essa incapacidade temporária eu não sei por quanto tempo. É por menos ou mais de 15 dias. Porque se for por até 15 dias, ele não tem direito. Por isso, meus caros, letra A não se marca de uma vez. Olhe as outras. Letra B. Aderbal, na qualidade de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ele é, né? Restará dispensado de recolhimentos previdenciários durante o período de incapacidade temporária. Certo? Por quê? Porque se ele está incapacitado, o contribuinte individual não está exercendo atividade remunerada naquele período. E a contribuição dele incide sobre a remuneração auferida pela prestação do serviço a uma ou mais empresas durante o mês ou pelo exercício da atividade por conta própria. Então, nesse período, ele está realmente dispensado da contribuição. Letra B é a resposta correta. Quase a gente marca letra A, né? Então, letra B. Agora vamos à letra C. Caso Aderbal, após sua recuperação, fique com sequelas definitivas do acidente que o incapacitou temporariamente, terá direito ao auxílio acidente. Errado. Contribuinte individual não tem direito ao auxílio acidente. Então, letra C, errada. Letra D. Aderbal, na hipótese de ter seu requerimento administrativo indeferido, não poderá buscar reversão na própria via administrativa. Errado. Ele pode, ele tem direito de recorrer, né, na via administrativa ou ingressar na via judicial, porque já houve o prévio requerimento. Então, o que ocorre? Ele pode recorrer na via administrativa? Sim, para o Conselho de Recursos da Previdência Social, né? Vai, em primeira instância, ser julgado pela Junta de Recursos. Ele tem que esgotar a via administrativa para ingressar na ação judicial? Esgotar, não. Ele tem que ter o prévio requerimento administrativo. Houve, negou, pode recorrer na via administrativa, se perder, ingressa na via judicial, pode não se valer do recurso administrativo e ingressar na via judicial. Pode. Então, nesse caso, letra D, errado. Letra E. Aderbal, na condição de profissional autônomo, se ele tiver prestado serviço à empresa em período anterior ao acidente, caberá à empresa o pagamento inicial do benefício. De jeito nenhum, né? Não. Quem paga é a Previdência. No caso do empregado apenas, o auxílio passa a ser devido a partir do 16º dia. Os 15 primeiros dias a empresa paga salário. Então, portanto, correto a letra B de bola. Vamos lá, Antônio, veja só. Sobre o benefício previdenciário de incapacidade temporária, no regime geral de previdência social, RGPS, anteriormente denominado de auxílio doença, assinale a afirmativa correta. Letra A é prestação previdenciária, que pode ser concedida ao segurado recluso em regime fechado. Não, somente em regime semiaberto e aberto. Então, letra A gente pode excluir. Letra B. É benefício que possui prazo máximo estabelecido em lei de 2 anos, não cabendo prorrogação. Nunca, né, teve isso na legislação. Depende da condição do segurado por
que passa por avaliação médico-pericial. Então, letra B, também não. Letra C. A empresa que dispuser de serviço médico terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos 15 primeiros dias de afastamento. Então, olha só, se a empresa, né, tiver ali, ela vai abonar, no caso, vai pagar o salário, dos 15 primeiros dias de afastamento. Está correto, porque ela vai encaminhar o seu empregado para o INSS a partir do 16º dia. Então, letra C é a resposta correta. Mas vamos à letra D. Será devida ao segurado empregado a contar do 30º dia do afastamento da atividade. E no caso dos demais segurados, a contar do início da incapacidade. Ora, aqui está o erro, né? Empregado a partir do 16º. E os demais a contar da data do início da incapacidade. E aí você vê que em 5 alternativas, o quanto a FGV te pede sobre o mesmo benefício. Letra E. O ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, não poderá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Pelo contrário, sempre que possível, deverá estimar. E se não contiver esse prazo, o benefício será cessado após 120 dias a contar da concessão ou da sua reativação. Então, letra C é a resposta correta, viu? Vamos à próxima. Joaquim, porteiro, regularmente contratado por um prédio residencial no qual habita e atua profissionalmente há 20 anos, sofre mal súbito durante sua jornada de trabalho, sendo removido para o hospital próximo ao local. Joaquim tem alta após 15 dias de internação, mas com recomendação médica de se afastar das atividades por no mínimo 6 meses. Na situação hipotética narrada, é correto afirmar que... Então, vamos lá. De novo, você vai perceber que a FGV, ela pede tudo sobre aquele segurado. Letra A. Joaquim, como contribuinte individual, deveria comprovar seus recolhimentos previdenciários para obtenção de benefício, de forma mensal, sob pena de indeferimento. Joaquim não é contribuinte individual. Joaquim é porteiro regularmente contratado. Então, ele é um empregado. Se ele é um empregado, ele não precisa comprovar o recolhimento das suas contribuições. O empregado doméstico, o trabalhador avulso, gozam de presunção de recolhimento. Então, nesse caso, eu tenho, ele não é contribuinte individual. Letra B. Joaquim poderá receber o benefício previdenciário denominado auxílio acidente durante a incapacidade, tendo em vista o mal súbito ter ocorrido durante sua jornada laboral, independentemente de carência. Esse é para o desavisado. Auxílio acidente não é pago quando o segurado está incapacitado. Quando ele está incapacitado por mais de 15 dias consecutivos, ele tem auxílio por incapacidade temporária. Então, nesse caso, não. E mais, né? O auxílio acidente, ele requer o quê? Um acidente, recuperação, com sequelas consolidadas, que acarretem o quê? Perda parcial da capacidade laborativa. Aqui não disse nada, ele está incapacitado por 6 meses.
Letra C. Na hipótese de Joaquim receber o benefício previdenciário cabível, após sua cessação, terá ele direito à estabilidade provisória de 12 meses no trabalho, independentemente de origem do mal súbito. Olha só. Quem é que tem estabilidade provisória de 12 meses após a cessação do benefício de auxílio por incapacidade? Aquele que sofreu um acidente do trabalho. Joaquim teve um mal súbito no trabalho, mas aquele mal é considerado um acidente do trabalho? Não sei. Não sei. Então, nesse caso, ela coloca assim, independentemente da origem. Olha, se não estiver vinculado, né, à condição de acidente do trabalho, ele não tem direito à estabilidade, ainda que ele tenha um mal súbito. Vou colocar. Eu lembro de uma pessoa na família que ela estava trabalhando e ela teve um rompimento, né, um aneurisma. Nada relacionado ao trabalho. Foi acidente do trabalho. Ela estava no local e no horário de trabalho, mas nada a ver com acidente do trabalho. Foi realmente que a veia estourou, né? Então, nesse caso, não teria essa estabilidade, que é o caso do Joaquim. Eu tenho que saber se esse mal súbito está relacionado ao trabalho. Então, letra C, errado. Letra D. O benefício previdenciário, na hipótese de comprovada ausência de recolhimento previdenciário por parte de Joaquim, poderá ser indeferido pelo INSS, sem possibilidade de reversão judicial. Não. Na hipótese de comprovada ausência de recolhimento por parte de Joaquim, poderá ser indeferido pelo INSS sem possibilidade de reversão judicial. Errado, né? Por que está errado? Porque se Joaquim ele é empregado, né, o fato de não comprovar o recolhimento das suas contribuições não vai prejudicá-lo na concessão do benefício. Esse é um fato. Se caso se ele fosse deferido, ele poderia questionar na via judicial. Então, letra D também eu não posso. Letra E. O benefício por incapacidade temporária, na hipótese de indeferimento pelo INSS, não demanda análise do Conselho de Recursos da Previdência Social antes de eventual provimento judicial. Errado. Por quê? Porque na via judicial, ele pode ingressar depois do indeferimento administrativo, sem passar pelo recurso administrativo, ou depois do recurso administrativo, né, que não deu provimento. Agora, falar que tem que ser primeiro o provimento judicial para depois o recurso na via administrativa, não, porque aí vale o que decidir a justiça. E aqui, gente, eu estou sem saber qual é a verdade é essa. Eu acho que essa questão deve ter sido anulada, depois eu vejo com vocês, porque eu não vi nenhuma resposta nesse sentido. Olha, ele não é contribuinte individual. Agora, se ele fosse contribuinte individual, aí sim deveria comprovar os recolhimentos previdenciários. Ok. O segundo não é, letra B não é. Letra C, dizer que ele vai ter estabilidade independente da origem do mal, também não. Letra D, o benefício previdenciário na ausência de recolhimento por parte pode ser indeferido sem possibilidade, também não. E a letra E também não.
Quer dizer, na verdade, a banca colocou a letra D, mas eu não concordo. E eu volto a falar para vocês essa questão no seguinte sentido. Se eu tivesse na prova, né, eu marcaria, depois que olhasse todas e visse que eu não tenho nenhuma, eu marcaria a letra A. Eu marcaria a letra A, tá? Se eu não tivesse outra possibilidade. Então, ó, vou colocar aqui, ó, sob pena de anulação e depois eu trago a resposta correta se foi anulado. Por quê? Se Joaquim fosse contribuinte individual, realmente ele teria que comprovar os recolhimentos previdenciários. Mas ele não é, ele é um empregado. Então, vamos deixar em stand-by e a gente volta com essa questão mais adiante, tá certo? Bem, vamos à próxima questão. Os direitos exclusivos decorrentes da concessão de benefícios acidentários, quando a incapacidade temporária para o trabalho for superior a 15 dias. Eu amo essa questão. Quem for fazer CNU aí, ó, presta atenção nesse caso. Olha, ele sofre um acidente do trabalho, fica incapaz temporariamente por mais de 15 dias e vai receber o benefício de quê? Auxílio por incapacidade temporária acidentária. Que direito que ele tem? Vamos lá? Letra A. Concessão automática de auxílio acidente. Errado. Ele está incapacitado após a cessação do benefício por incapacidade temporária. Não sei. Automática, não sei, porque eu preciso saber se ele vai ter sequelas. Outro, recolhimento do fundo de garantia pelo empregador durante o período de incapacidade para o trabalho. Correto. Isenção do período de carência. Correto. Mas a letra A eu não posso marcar. Letra B. A estabilidade no emprego por 1 ano após a cessação do benefício por incapacidade temporária. Aqui eu posso considerar certo, porque a FGV, uma hora ela fala por 1 ano e uma hora ela fala por 12 meses, tá? Então, você coloca aqui e vai olhando as outras alternativas. Aí vem lá. Reabilitação profissional. Não é exclusivo de quem tem auxílio acidentário. Então, aqui não é. Isenção do período de carência. Certo. A letra B também não vou marcar. Letra C. Estabilidade no emprego por 1 ano. Certo. Concessão automática do auxílio acidente. Não. D. Estabilidade no emprego por 1 ano após a cessação do benefício por incapacidade temporária. Certo. Recolhimento do fundo de garantia pelo empregador durante o período de incapacidade. Certo. Concessão automática do auxílio acidente. Errado. Né? Porque automática não, eu tenho que ver se ele se recupera, houve sequelas do acidente e com isso reduziu a capacidade de trabalho. Letra E. E. A estabilidade no emprego por 1 ano. Certo. Após a cessação do benefício. O recolhimento do fundo de garantia no período da incapacidade. Certo. A isenção de carência. Também correto. Então, letra E é a resposta correta. Então, veja que misturou um pouquinho de previdenciário com trabalho. E aí veio na nossa prova. Então, letra E é a resposta correta. Certo? Quero saber se estão acertando. Agora vamos lá. Floriano é empregado numa indústria privada localizada em Manaus. Conseguiu a aposentadoria programada pelo regime geral de previdência social no ano de 2020. Mas continuou trabalhando normalmente na empresa. Em 2022,
Floriano foi contaminado pela Covid-19 e necessitou se afastar do serviço por 60 dias, haja vista que, em razão de possuir uma comorbidade, sua recuperação foi mais lenta que o esperado. Considerando o caso apresentado, assinale a opção que indica a situação de Floriano no aspecto previdenciário. Então, eu tenho aqui um segurado, já aposentado, mas que continua trabalhando, né? E contribuindo. Ele fica incapacitado por 60 dias. Afasta. Vamos ver. Letra A. Floriano receberá aposentadoria e auxílio por incapacidade temporária no período de convalescença da Covid, porque eles possuem fatos geradores diferentes. Olha, que eles possuem fatos geradores diferentes, eu concordo, né? Mas não pode receber conjuntamente os dois benefícios. Então, aqui não vamos marcar. Letra B. O benefício já aproveitado será transformado em aposentadoria por incapacidade permanente, com direito a acréscimo de 25%, vigorando até a recuperação. Nada a ver. E lembrar que esse acréscimo de 25% é para o aposentado por incapacidade que necessitar da assistência permanente de outra pessoa. Letra B, impossível de marcar. Letra C. A lei prevê que, já sendo aposentado, o segurado receberá a aposentadoria integralmente e metade do valor do auxílio por incapacidade temporária até se recuperar. Coisa nenhuma, né? O que a lei diz? Que não se acumula auxílio por incapacidade temporária com aposentadoria. Então, letra C, não. Letra D. Floriano não receberá auxílio por incapacidade temporária, porque não poderá acumular este benefício previdenciário com a aposentadoria. Certíssimo. Letra D é a resposta correta, né? E a letra E é mais impossível ainda, porque diz assim: não será possível acumular benefícios. Daí porque Floriano receberá, no período de afastamento, aposentadoria e auxílio acidente. Primeiro, auxílio acidente não é em função de uma incapacidade temporal. Segundo, auxílio acidente não se acumula com aposentadoria. Então, letra E também errado. Letra correta, o gabarito correto é a letra D de Deus. Né? Vamos seguindo? Veja só. Mateus era portador de uma doença antes de se filiar ao regime geral. Após ser admitido como empregado em uma empresa e por conta das condições adversas de trabalho, a doença de Mateus comprovadamente se agravou, a ponto de impossibilitá-lo de trabalhar, ficando afastado do serviço por mais de 15 dias. Consequentemente, foi encaminhado ao INSS. Considerando os fatos narrados e a previsão contida na lei previdenciária, assinale a alternativa correta. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma doença pré-existente, mas uma incapacidade que sobreveio por um agravamento dessa doença, quando o Mateus já estava segurado do regime geral. Né? Então, veja aqui, letra A. Ao segurado em questão, receberá metade do auxílio por incapacidade temporária, porque já portador da doença antes de entrar para o regime geral de previdência social. Negativo, ou tem ou não tem direito ao benefício. Eu não tenho nenhum dispositivo em lei que diz que alguém vai receber pela metade, né? Então, nesse caso aqui, nada disso. Ou a doença é pré-existente e a incapacidade não veio
de agravamento, e se ela não veio de agravamento, ele não terá direito ao benefício, ou se ela sobreveio de um agravamento ou de uma progressão da doença pré-existente, pode vir a ter o benefício, né? Então, letra A, errado. Letra B. Mateus não receberá auxílio por incapacidade temporária por se tratar de doença pré-existente ou ingresso no regime geral. Nesse caso, não, porque a doença se agravou quando ele já estava na condição de segurado, né? Chegando a ficar incapacitado por mais de 15 dias consecutivos. Letra C. Mateus poderá receber aposentadoria por incapacidade permanente, em razão do agravamento da doença, mas não auxílio por incapacidade temporária. Ninguém disse aqui que ele está incapacitado permanente. Então, letra C, errado. Letra D. Mateus receberá auxílio por incapacidade temporária porque houve agravamento da doença após seu ingresso no regime geral. Então, letra D está me parecendo a correta. Mas vamos à letra E, a gente sempre faz isso. Somente haveria direito ao auxílio por incapacidade temporária se houvesse progressão de doença, mas não agravamento, pelo que Mateus não receberá o benefício. Letra E, errado, né? Incapacidade sobrevier em razão de progressão ou agravamento da doença. Então, letra D é a resposta correta. Ele tinha sim uma doença anterior à sua filiação, mas depois de filiado, depois de segurado, essa doença se agrava e aí causa sua incapacidade temporária. Certo? Então, vamos ficar por aqui.